O contramestre Caju já chegou. Bem-vindo, boa noite. Salve, salve. Salve, salve. Vamos aceitar a minha parceira que vai brincar conosco, não é? É a terceira vez que estou aceitando ela, mas não quero entrar, não sei o que está acontecendo. E uma parceira, boa noite, amiga. Boa noite, boa noite. Estava agradecendo a todo mundo que está passando, que passou nas lives nas antigas lives. Para dar um oi, uma força na gente, os mestres que passaram, o mestre Kelly, o mestre Muralha, que passou aqui, até o último capoeirista que começou ontem a praticar capoeira, né? É muito importante isso para nós, porque é um jeito de se relacionar, não? De se conectar com todo mundo. Não é novo, mas para a gente não. Essa força, esse apoio é muito importante. Agradeço a todos. E, Ellen, vamos começar nessa nova live, né? Tudo bem, Não, gente? Vamos começar. Você é um cara já experiente, que não tem muita coisa. Eu quero que você comece falando de você mesmo, tá? Como a gente fez nas outras lives. Você falando de onde você é, quando você nasceu, e pouco a pouco eu vou te perguntando as coisas mais relacionadas à capoeira. Uhum. Primeiro que teu nome é Cláudio, primeiramente, né? aí, agradecer a vocês pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, é isso, e dando oportunidade para os capoeiras se conhecerem, para as pessoas mais jovens conhecer a trajetória de cada capoeira. Então é isso. Então eu sou contramestre Caju, do grupo Muzenza, Claudemir da Cruz. Eu sou nascido... Eu sou meio... Uma parte é curitibana, outra parte paulista e a outra é do mundo, né? Porque eu nasci em Curitiba e me criei parte até os 15 anos de idade em São Paulo e depois eu voltei para Curitiba, né? Então, é assim. Como é a ser cidadão do mundo? Cidadão do mundo. Quando começou essa viagem? Então, isso começou há 20 anos atrás. Foi a minha primeira... Vai fazer 20 anos agora, em abril, na verdade, né? Começou a minha primeira viagem para fora do Brasil. Então, foi assim. E o meu contato com a capoeira lá atrás foi aos 5 anos de idade, porque eu venho de um lugar onde não existia capoeira. No bairro onde não existia capoeira. Até hoje, que eu sei, não existia capoeira lá. Então, Nossa. A minha vida na capoeira foi sempre correndo, buscando a capoeira. Então, assim, eu não comecei a capoeira, que no exemplo, um lugar onde tem um grupo de capoeira perto que o colega levou, não. Eu tive que buscar mesmo a capoeira para outra cidade. Então, você falou que onde você nasceu, não tinha, da onde você era, você não tinha capoeira perto. Aí você ia treinar na cidade vizinha? Sim, no interior de São Paulo, onde eu morava, não tinha capoeira. E o meu contato, a primeira vez, foi aos 5 anos de idade, né? Eu estava em uma feira e com a minha mãe. E daí, vi aquele... Não sabia o que era. Primeiro escutei o som do berimbau e saí assim, de perto da minha mãe atrás de mim, né? Que eu fui ouvir aquilo. Quando eu cheguei, eu era criança e pra mim era todo mundo grande, sem camiseta, dando salto no ar e dando pernada, né? A ideia do que era, né? Era a capoeira da rua que tinha daquela época. E daí depois eu fui tendo pouco contato com a capoeira e comecei nesse tempo a minha história na capoeira. Criança, assim, eu sempre soube certas coisas que eu queria para minha vida. E no momento do contato com a capoeira, eu sabia que eu queria aquilo para minha vida. Por isso que eu fiz tanto esforço. Na verdade, que nem exemplo, eu treinei capoeira depois até os 12 anos, quase escondido da minha mãe. Porque, primeira coisa, imagina, criança, minha mãe não ia querer que eu ficasse saindo sozinho, né, nesse tempo. E tinha aquela coisa também daquele preconceito, né, de não conhecer e ter aquele pré-julgamento da capoeira. É coisa de malandro, onde se envolve pessoas... Na época, né? Então tinha tudo isso, né? E a capoeira não era bem vista naquele tempo. Então, e a minha mãe mesmo, ela foi assim, aceitar mesmo a capoeira já quando eu estava com 14 anos.
E daí foi no campeonato que eu participei, que era de lutas regionais, né, que entrava todas as lutas artes marciais. E daí, até mesmo quando eu estava em casa treinando, eu ia para esse campeonato e minha mãe falando sobre isso, né, sobre a capoeira. E eu treinando em casa. A casa que a gente morava tinha uma garagem, era coluna de cimento, e eu colocava o colchonete treinando martelo lá, né? No campeonato. E minha mãe falando, quando eu saí de casa, eu falei pra minha mãe assim, eu vou pro campeonato e vou trazer o troféu pra senhora. E daí fui pro campeonato, tomei um monte de porrada, porque era todas as lutas, mas voltei com o troféu e dei pra minha mãe. O troféu até hoje em casa. A partir desse momento que a minha mãe foi aceitar a capoeira. Já quantos anos depois, né? Nunca mais parou. Que linda história. Nunca mais parei. É que nem um exemplo. Depois eu fui para São Roque, participei num grupo de capoeira, depois participei em outro, fiz muitos bons amigos, que essas pessoas ainda, tem alguns deles que estão presentes na minha vida no dia a dia, até hoje, que são até pessoas hoje. Que me inspiraram muito, que eu tenho como irmãos. Uma deles até que já não treina capoeira há muitos anos, que parou quando era criança, ele escreveu aqui hoje, que é o Emerson, né? Foi um excelente capoeira e grande pessoa, e hoje ele é desenhista, trabalha para Netflix, trabalha para outros, ele deixou a capoeira, mas sempre acompanha tudo do lado. E outras pessoas, né? Que levam para minha vida até hoje. E quando começou a história com Muzenza? Então, a história com a Muzenza... O caminho começa em burguês. Em 95, a Muzenza começou a se expandir em São Paulo, né? Começou indo. E o meu professor, que era na época, e daí ele foi para a Muzenza como estagiário, que era o Valmir, que era... Na época ele era contramestre, depois foi estagiário e Coutinho, né? E daí fomos para a Muzenza e logo em seguida ele parou de dar aula de capoeira, por decepções na capoeira, infelizmente por isso. Ele parou de dar aula, eu mesmo criança, no espaço onde ele dava aula, ele conversou comigo, eu fiquei dando aula quase 1 ano nesse espaço, né? E daí depois, quando eu tinha 15 anos, eu decidi ir embora para Curitiba, de mudar do estado do interior de São Paulo para Curitiba. Porque uma das coisas que me fez ir para Curitiba foi o trabalho, a capoeira e tudo, mas na época em São Paulo, eu tinha andado por muitos lugares de São Paulo, conhecia muitos mestres, mas existia muito aquilo de o mestre não falar com o aluno. Era normal, isso era normal na capoeira. Então, essa criança é todo separado, mas não falava com o aluno. Quando eu cheguei em Curitiba, cheguei menino, e daí o mestre burguês saiu assim, pegou na minha mão. E daí eu vi uma coisa muito diferente. Né? Sim. Foi muito, muito diferente. E daí, também, nessa mesmo, meu pai também morava em Curitiba, mas eu não conhecia o meu pai. Entende? Eu nunca tinha tido nenhum contato com meu pai. Depois eu vou para Curitiba, vou estudar, vou trabalhar, vou treinar capoeira e também vou procurar meu pai para conhecer. E daí, na saída para Curitiba, quando eu fui, eu consegui fazer todas as coisas. Daí eu cheguei em Curitiba, né, nessa época a mensalidade na academia do mestre burguês custava R$70, academia no centro e todas as coisas. Eu falei pro mestre, olha, eu tô chegando agora, tô trabalhando, 70 é difícil para pagar. Ele falou, 40 tá bom para você? Eu falei, tá bom. E daí eu cheguei em Curitiba, fui procurar trabalho, quer dizer, cheguei uma semana, na outra semana já comecei a trabalhar, né? E daí foi começando a minha vida em Curitiba. E aí você ficou lá durante 5 anos, aí com 20 anos foi quando você saiu do Brasil. Eu tinha quase 20 anos. Daí a pouco, né? Então, e como foi esse processo? Você saiu do Brasil? Não, e daí, olha, como que que nem um exemplo assim, eu sempre tive o prazer na minha vida de conhecer boas pessoas, né? Em Curitiba mesmo, eu conheci pessoas que me apadrinharam na vida, entende? Tem uma pessoa que eu devo muito a ela, que não era da capoeira, que é o senhor Iedo, né? Que foi a pessoa que, quando me conheceu,
que ele apostou em mim. Quando ele me conheceu, pouco tempo, eu estava sem lugar para morar, trabalhando, e assim, eu tinha muita amizade com o filho dele. Eu, menino, namorava com a filha dele, mas eles eram separados, né? Ela morava com a mãe e o filho dele morava com ele. E daí, um dia ele telefonou para mim e falou: Caju, olha, você pode vir morar aqui em casa, né? Daí eu sou muito tímido para aceitar alguma coisa. Eu pensei, não, deixa. Eu enviei ele dele, não, você pode vir para cá. E daí eu fui morar na casa dele, pessoa que me ajudou durante quase 1 ano e meio, né? E como chegou até em Polônia, especialmente com a língua polaca? Nossa, quem fala português polaco. Eu gosto de desafios, né? Nossa, é um grande desafio, né, Caju? Mas por exemplo, na Espanha, uma época da minha vida, depois tive acidente, que rompi o tendão de Aquiles, eu fui pro Brasil, depois voltei para a Espanha, sabe quando você sente a necessidade que tem que mudar alguma coisa, entende? Uhum. Tem certos momentos ou certos lugares que alcançamos na vida que ele é até aqui, depois daqui a gente precisa seguir outros caminhos, né? Então foi isso que aconteceu. Dessas viagens que eu fiz para eventos e todos, então apareceu depois a oportunidade da Polônia. Daí foi onde? Foi em 2012, né? Não, foi já de 2014, final de 2014. 2014. Eu ia falar isso, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi esse lance do projeto lá no continente africano, lá especificado onde é, como funciona, porque eu particularmente acho, eu até descrevi na época, eu acho, lindo. Então, é que nem o exemplo do projeto Social Menino é Bom, ele não começou nesses anos na África, na verdade ele começou em Ponferrada, e em 2006 que começou esse projeto, porque tinha, acho que a Alice se lembra também, que tinha daquelas crianças que chegavam em pateiras na Espanha, que atravessavam nos barcos, né, para a Espanha. Quando eles chegavam na Espanha, e daí normalmente eram meninos entre 12, 13, 14 anos, né, e daí eles pegavam essas crianças e mandavam para várias associações da Espanha, diversa parte da Espanha. Isso em Ponferrada começou a chegar, tinha muitos desses meninos, e eu já tinha do projeto Menino é Bom, Escola Municipal Menino é Bom. Então, onde essas crianças chegavam, eles tinham preparado apartamento, né? Então, essas crianças estavam lá, elas tinham que estudar, né? E fazer atividades. Então, e daí a gente fazia apresentações, juntava alimentos, todo para esse lugar, e eu apadrinhei essas crianças para treinar capoeira. Então, tem dessas crianças que estão na Espanha que são lutadores profissionais de kickboxing. Hoje, outros que voltaram para a África depois, quando teve crise na Espanha, outros estão por várias partes da Espanha. E nesse tempo, quando começam a fazer volta, normal, né, voltar. Porque quando chegavam, só voltar aqui atrás, quando essas crianças chegavam aos 18 anos, e daí eles tinham aquela formação, mas não tinham lugar mais para viver, então eles tinham que trabalhar e sustentar. Então nisso começaram a voltar. E daí naquela maneira, quando volta, né, para África, e daí começa um trabalho, a gente conversa, e daí assim vai surgindo. Em Uganda, agora vai fazer 10 anos do projeto. Então, o projeto de Uganda é o centro, né, da África. Então, é que nem um exemplo, é um projeto de educação, capoeira e educação. Porque, primeiro, para manter um projeto social não é fácil, porque até você mudar certas maneiras da mentalidade de crianças. Porque é normal, o que acontece? Vive o dia a dia. Então você colocar uma proposta assim que pode mudar e ter um futuro melhor, né?
Então, através da capoeira, que muitos gostam da capoeira, então sempre quando eu posso, 2 vezes no ano, 1 vez no ano, sempre vou para lá. Então essa maneira do projeto, pegar as crianças, a criança tem que estar estudando para treinar capoeira, tem que estar passando sempre isso, e então esse é como eu digo assim, um veículo de transformação. Pegar pelo esporte por onde elas gostam e mostrar o caminho por aí. Que no exemplo, recentemente tem alunos da África, primeira vez de Uganda, que é muito difícil sair do país, que foi para a Áustria, que toca saxofone, não quer, saiu a primeira vez para lá, e outros meninos que eu estou com o projeto de trazer para a Europa por pouco tempo, para os eventos, para eles verem algo diferente, né? E depois voltar, e todos estão estudando. Tem meninos que começaram lá agora que já vai fazer 18 anos. Desde criança. Então o que acontece? É um ajudando o outro. Eles teve essa base de ajuda, então agora eles são eles mesmos que dão as aulas, né? Acompanham sempre, mas eles que estão fazendo o trabalho, se ajudando. Tem pelo menos 4 dos mais velhos que ajudam muito o projeto. E todos os dias mensagem, como que tá, e sempre assim. Eu comecei a divulgar esse projeto por causa de uma aluna minha aqui da Polônia, a Faceira. Uma vez ela escreveu para mim, e dela falando, talvez vamos buscar uma maneira para te ajudar e divulgar. Então foi aí que eu comecei a divulgar mais, porque até mesmo da primeira vez que eu fui, eu não tinha divulgado nada mesmo. Então, por isso eu falei, eu quero fazer o trabalho por minha conta, não é que não é uma maneira de divulgar, que está fazendo alguma coisa. Não era não tem nada desse intuito de divulgar mesmo. É só fazer o trabalho. É algo que eu acredito, porque a maior parte daquelas crianças que passa dificuldade, que passa aquelas coisas, eu passei por tudo isso. Eu entendo muito bem o que aquelas crianças passam. Conhece o mundo eu dele. Sou da pessoa que eu venho de lá que quando eu era criança não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha sapato, não tinha nada. Hoje mesmo, do meu amigo que está aqui, do Emerson, que ele escreveu, eu vi há 1 ano atrás, eu encontrei com ele em São Paulo depois de muitos anos. E daí a gente conversando, ele falando, eu me lembro de você que você não tinha sapato para vir para capoeira. Que loucura, né? É assim, mas é aquela maneira, cada um de nós temos a nossa história, as nossas batalhas, independente, uns de uma maneira, outros de outros, mas a batalha, ela é para cada um. Cada um, verdade, sim. Agora uma pergunta, como você passou, já dentro do Brasil mesmo, você já notou a diferença saindo de um estado, indo para o outro em relação à capoeira? Depois chegou em Portugal, depois na Espanha, agora na Polônia. Na Polônia, como foi essa adaptação da capoeira? Como foi chegar na Polônia? Já existia, já trabalhado? Então, é um exemplo, tudo é batalha, né? Tudo é batalha. Aqui no exemplo, quando eu cheguei na Polônia, quando queremos mudar, às vezes aparece oportunidade, só que a gente tem que aguentar o quê? O processo. Não é às vezes, eu vou chegar e vai ser tudo lindo dessa maneira. Não, você tem que aguentar o processo, tem que batalhar. Aqui no exemplo, eu cheguei na Polônia e depois eu tinha 4 alunos. 4 alunos, que é o Gavião, o Kamikaze, o gerente e o Galã. São os 4 alunos. E daquela maneira eu comecei a viajar aqui, né? E as pessoas sempre tem uma coisa, em todos os lugares que eu cheguei me receberam bem, gostaram de mim. Uns já me conheciam e quem não me conhecia passaram a conhecer. E dessa base desses 4 meninos eu comecei a fazer aula em várias cidades. Mas aqui, meu exemplo, eu fazia aula, um lugar é 6 horas de trem, outro lugar 8 horas de trem, 10 horas de trem. Então é isso, imagina, às vezes você sai de uma cidade, você viaja 10 horas
No inverno, você para na estação de trem, que é tudo aberto, aquelas estações do interior. Não tem nada. Você vai ficar 6 horas lá, no frio, né? Já tô com frio. Você chegar e treinar com todo mundo, mostrar trabalho. Mas tem que fazer a diferença, entende? E daí fazendo, e foi dessa maneira assim que eu fui formando o trabalho aqui, né? Que foi começando o trabalho. Foi fazendo de cidades em cidades, viajando de trem, de ônibus, depois de carro. Até nessa cidade que eu moro agora, uma vez, uma mãe de uma criança falou que eu morava andando dentro da mala, porque o tempo todo. Mas é verdade, porque o tempo todo eu estava viajando. E quando você começa eu sou pessoa que eu não sou de divulgar o trabalho, entende? Eu sempre trabalhava, mas eu não fico divulgando tantas aulas, as coisas assim, eu não divulgo. E o triste, às vezes, é que, por exemplo, você batalha tanto e daí aparece aquelas pessoas que falam assim: o cara foi pra Polônia e pegou tudo feito. Já tinha tudo, entende? É isso, mas às vezes eu entendo esse pensamento, que às vezes a pessoa, ou ela tá trabalhando pouco alguma coisa e às vezes prefere querer tirar o mérito de quem tá trabalhando, entende? Mas isso acontece muito na capoeira e na vida, não é nada diferente, né? Então foi dessa maneira, e eu faço isso até hoje, viajando de cidades em cidades. Às vezes eu estou num lugar, 6 horas de carro para o outro, 8 para o outro, e se eu for de trem, às vezes 14 horas, já passei. Então é assim, é batalha constante. Então, a diferença é que agora tem um carro, né, Caju? Agora tem um carro para viajar com poucas horas. Agora tem carro. Antigamente, né? Não, mas às vezes no inverno é melhor ir de trem do que de carro. Mas, sim, com certeza. A Polônia tem um problema. Quando o inverno é brabo, venta muito, então às vezes o trem ele para em qualquer lugar e ele fica lá 4, 5 horas parado. E você dentro. E a adaptação cultural em relação à capoeira? Você achou que são culturas tão diferentes, né? Você achou que foi feito? Então, a Polônia é um país que, né, por exemplo, por mais que o idioma é diferente e tudo, mas a capoeira aqui é muito bem aceita e tem bons capoeiras poloneses. Porque, no geral, tem aquelas pessoas, elas vão para a capoeira porque querem. Por exemplo, uma aula de capoeira minha, por exemplo, 2 horas e meia. E é difícil em outro país você fazer aula Nossa, de 2 horas e meia. Muito! Nossa, difícil. 2 horas e meia. Caramba! Então é isso. E a Polônia é um país muito bom, por exemplo, para lutas, que o pessoal se dedica para o esporte, e para capoeira tem muito bons poloneses que fazem um trabalho com capoeira muito bom, e bons capoeiras mesmo, que conhece da cultura, conhece a capoeira. E tem várias meninas, deixa eu fazer um parênteses. Tem. Que eu te acompanho, sei, a gente chegou já a falar sobre isso, e as meninas vão te falar, viu? Dá até inveja, porque como treino. Porque Caju é lindo, então todo Tá, eu não aguentar 2 horas e meia de treino, assim. Aquela barba, né? A beleza ajuda um pouco. Então, na Polônia, a parte feminina da capoeira é muito grande mesmo. Mas é importante o Estado, né? Se o Estado ajuda muito a parte cultural e esportiva de uma arte, de que seja karate, seja capoeira, para os instrutores, para quem divulga a capoeira, nesse caso, né, muito importante, né, elevada a cultura do esporte na Polônia, estou entendendo. Então, é impressionante, é um exemplo assim. Você vem, o idioma é totalmente, polonês é dos idiomas mais difíceis que tem, mas você vem numa roda na Polônia, a energia que tem de todo mundo cantando e batendo palma é muito difícil outro lugar que tem essa mesma energia. É muito difícil. Nossa. Eu sempre falo sobre isso. É que nem exemplo, a Rússia também é um país também que a capoeira também é dessa maneira, muita energia, muito treino e bom. Tem muita dedicação, né, deles, a gente nota.
temos que viajar para a Polônia, amiga. Ó, próximo evento aí, vem o meu evento em novembro aí, 20 anos de trabalho na Europa, já estão convidados. A Lê tá me devendo uma visita na Polônia, que eu falei do evento. Mas vai vir, com certeza nesse evento vamos conversar. Vou te acompanhar, amiga, não vou te deixar sozinha. Vamos lá pra Polônia, vamos pra cá. Novembro é verão, Polônia. É fácil, né? Novembro na Polônia nem faz frio. Não faz frio. Não dá nem medo de ir. Não dá nem medo de ir pra Polônia. O treinamento que eu fiz aqui faz o quê? Uns 4 anos atrás, em novembro, o mestre burguês veio dar o treinamento aqui. Mas a sala aqui é aquecida, mas teve um momento que eu fiquei com dó do mestre. Por mais que tá aquecido, o treino dele pesado, todo mundo, mas o momento que ele tava, que ele não aguentava mais de frio. É que tu já tá acostumado, tá, Ju? Pra gente vai ter que fazer uma preparação psicológica, mas daqui até novembro vai dar para preparar mentalmente. Sim. Não é o frio que vai parar a gente. Eu me adapto muito fácil à situação. Se eu estiver treinando, trabalhando, então eu me adapto a qualquer situação. Não, a gente está notando momento, aqui nessa live, a gente está notando bastante, porque todo lugar onde você passou, as culturas diferentes, você, assim... Foi o que eu falei anteriormente, né? Como eu te acompanho todos esses anos, e muita parte desse tempo eu estive presente, eu vi mesmo, é verdade. Onde ele chegou, ele conseguiu desenvolver um trabalho sempre de muita qualidade técnica, muito fundamento da capoeira. Então é o que eu sempre falo, no final das contas, a vida sempre vai te cobrar um preço, né, para as coisas. Mas você está disposto a pagar, no final você vai ser retribuído. E eu vejo no Caju isso, né? Assim, eu vejo que ele foi, agora mais ainda, que as pessoas estão tendo a oportunidade de saber, né, durante a live, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele teve que superar para poder chegar onde ele chegou, mas não foi nada fácil, né? Apesar de todo o talento que ele sempre teve para capoeira, não foi nada fácil. Pá, Caju, se você puder resumir em uma palavra capoeira, qual seria? Vida. Vida já tem 2. Já posso usar vida 2 vezes. É a vida, né? Tem um exemplo assim, eu não vejo nada do fora da capoeira que não seja a vida. É uma coisa para mim, é a vida. É assim. Difícil de separar, né? Tá encolada, né? Assim, eu falei que seria a última pergunta, mas como eu tive vários problemas dentro da live, porque não sei o que me aconteceu justamente hoje que eu fiquei sem internet, eu não sei se o Peão chegou a te perguntar sobre algum momento específico da capoeira. Você perguntou, Peão? Não sei. Não. O momento específico que ele começou a fazer capoeira. Não. Algum momento que para ele tenha sido assim, que ele tenha notado que ele possa dizer que foi mais importante, ou um dos mais importantes. Não perguntei, não. Então, olha, no momento que eu digo assim, que vem de uma parte, assim, no momento mais importante, por exemplo, como eu falo da vida. Às vezes você batalha tanto, às vezes tem momentos que você passa uma decepção, e daí você pensa assim, esse momento é o momento, será que eu estou fazendo o correto da minha vida fazendo isso? Ou eu devo parar, ou eu devo fazer alguma coisa? Então só foi um momento e onde várias coisas aconteceram assim que eu pensei, será que é isso mesmo para minha vida? E daí tem aquela luz que fala, você não chegou até aqui à toa, então daqui é para frente. Então é assim. Muito bem. Caju, muito obrigada, de verdade, viu? Muita sorte para você. Nossa, de verdade é uma inspiração para a gente, porque todo esse trabalho que ele faz, não, de coração, são trabalhos de coração, só, para mim é inspiração mesmo, porque cada um nos seus países, na própria vida, no dia a dia, mais vai acreditar sempre, não, que seja nesse projeto do Uganda, no nosso projeto, mas cada projeto de trabalho que alguns têm, é muito bom saber que
acreditar, perseverança, pode ir para frente. O Caju é de verdade um exemplo para nós. Eu sou feliz demais de ter conhecido uma pessoa assim. Muito obrigado, agradeço pela presença e pela incrível áurea. Não sei como se fala áurea, né? Vai ter que levar o Caju para Roma, hein? Tu vai ter que levar o Caju para Roma. Não sei se nunca foi lá no evento do Mala, do Contramestre Mala em Nápoles. Já foi. Eu fui, a última vez foi em 2016. Não sei se você estava lá, mas encontrei Magrela, então encontrei muitas pessoas lá, muita gente super, super legal da Musença, claramente. Mas não lembro do Caju. Não estava nesse evento. Não estava. Se ele tivesse lá, certeza que tu ia lembrar. Isso, é verdade. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar conversando. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito grato por tudo aquilo que a capoeira me proporcionou, tudo aquilo que eu vou conquistando na capoeira e principalmente a mão de cada capoeira que eu pude apertar, de fazer um jogo, de brincar, que nem exemplo, tem grandes pessoas que estavam aqui, ali, grande capoeira que eu tive a oportunidade não só de conversar, de apertar a mão, fazer um jogo, o mestre Caco aqui e outras pessoas que entraram aí. Eu sou grato a todo capoeirista que eu tive a oportunidade de apertar a mão e fazer um jogo, porque a minha história na capoeira, ela cada vez está se construindo dessa maneira. Então, muito obrigado a todos. Entrou agora o nosso amigo Mala, o contramestre Mala. Boa noite, Contra, tudo bem? Mala, ele sempre chega tarde. Mala, grande abraço. Eu também vou agradecer a todos as pessoas que passaram aqui nessa live, o nosso mestre Caco que apoia esse projeto, que apoia a gente nessa grande desafio, né, Ale? A gente é um grande desafio. Grande cajueiro, esse é o maior, está descrevendo o Mala. Um grande abraço a todos que passaram hoje. Foi um grande prazer conhecer uma pessoa conhecida, reconhecida muito na capoeira, o contramestre Caju. Muito obrigado novamente. E a gente vai se encontrar. A gente vai se falando, vamos conversar outra vez. A gente continua se falando. Em novembro tem seu grande evento de 20 anos. Quando? Novembro. Ainda estou vendo a data do segundo fim de semana de novembro, daí eu quero todos aqui. Vamos fazer aquela festa do 20 anos. Essa 20 anos de então, muito. A minha vida ela é meio parte de Curitiba, parte de São Paulo e a maior parte na Europa já. Sim. Mas ainda é jovem, ainda tem muita história para construir, né? Caju, espero poder te reencontrar em algum evento, em alguma roda. Para mim sempre vai ser um prazer poder jogar com você, trocar uma ideia, te ver. Um grande abraço, fica com Deus. Toda a sorte do mundo para você. Você sabe que eu tô na torcida, sou fã mesmo, porque... Eu também. É recíproco. Merece. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Tamo junto. Um grande abraço. Tchau, gente. A live vai Tamo junto. Vamos publicar. Tchau. Beijo. Tchau, muito obrigado. Valeu. Valeu.